Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Conexão Blendle, nosso segundo episódio, e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e sustentabilidade. Estamos aqui com dois convidados, Thiago Trida e Joyce Fernandes. O Thiago é um grande especialista em dados, inteligência artificial, e a Joyce consultora com bastante experiência também em ESG, muita coisa boa para compartilhar com a gente aí. Obrigado aí por terem vindo hoje. Bom, queria começar o nosso papo de hoje com uma pergunta, né? A gente tem pesquisado bastante sobre inteligência artificial, ESG, esse contexto da sustentabilidade, né, de uma maneira um pouco mais ampla. E a pergunta que mais tem surgido, né, no Google Trends e alguns outros canais que a gente utiliza é: o que a inteligência artificial tem a ver com sustentabilidade, né? Eu sei que é uma pergunta que dá para a gente analisar ela de diversas perspectivas, né? Mas nós vamos tentar discutir um pouquinho isso aqui hoje e ter alguns insights aqui, né? Bom, começando contigo, Joyce, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você e depois a gente vai aí para a nossa pergunta. Obrigada, Paula, pelo convite. Obrigada, Trida, por estar aí junto. Essa pergunta é bem interessante, porque quando eu comecei a pensar nela, alguns meses atrás, quando o Trida veio aqui para Blendle, eu não entendia muito bem como isso ia poder ajudar a minha vida, né, como consultora de sustentabilidade. E hoje, quando a gente se organizou para fazer essa conversa, esse podcast, já me vieram vários outros insights diferentes de coisas que a gente já está aplicando, que depois a gente fala algumas coisas que a gente já está fazendo. Mas, para mim, o principal é sustentabilidade é um tema muito amplo, muito complexo, com muitos desafios, né? A gente tem ouvido cada vez mais notícias, principalmente relacionada à questão das mudanças climáticas, rastreabilidade de cadeia de fornecedores, agora IFRS S1 e S2, riscos de materialidade, de sustentabilidade, enfim, muita coisa. E, para mim, a inteligência artificial vai ajudar a gente dar celeridade na análise de informações, porque a gente tem muita informação, muitos dados, né, disponíveis, e isso me fez lembrar assim, de alguns projetos que eu já fiz alguns anos atrás, por exemplo, de análise de riscos na cadeia de fornecedores. Então, a gente pegava um monte de documento, um monte de informação na internet, do próprio cliente, e a gente acabava, assim, não é perdendo tempo, né? Mas a gente gastava muitas horas de consultoria analisando aqueles documentos, né? E com certeza pode ter passado uma coisa ou outra que a gente não viu. E eu vejo a inteligência artificial ajudando nessa análise, então dando uma celeridade nessa análise inicial, levando ela para um consultor, uma informação já mais avaliada, para a gente dali para frente ter continuidade da avaliação, né? Então, acho que a inteligência vai ajudar muito nessa consolidação, assim, de achar mais informações, que a gente tem muita informação disponível, aí não só no âmbito da sustentabilidade, como de diversos temas, mas acho que é nessa linha de ajudar a já trazer informações mais mastigadas para a gente dar continuidade na análise, né? Em vez de ficar catando um monte de informação por aí. Sim, esse lado, assim, esse aspecto, né, de você utilizar a inteligência para processar grandes volumes de dados e poupar muito tempo, né, e conseguir, vamos dizer, ter grandes análises em tempos muito curtos. Pô, esse é um dos grandes benefícios da IA, né? Mas, Trida, fala um pouco aí sobre tua visão, assim, um lado mais técnico, né? Como é que você enxerga essa questão, né? Do que a inteligência artificial tem a ver com a sustentabilidade? Sim, bom, primeiramente, obrigado também por estar aqui, né? A gente já faz parte desse grupo há um tempinho e vem discutindo essas questões. Acho que sempre que a gente começa, né? Qualquer tipo de conversa, o principal ponto é sempre deixar claro que inteligência artificial não é algo de outro mundo, não é a bala de prata, né? E não nasceu ontem ou não nasceu com o ChatGPT, né? Basicamente é um campo da ciência da computação que vem sendo estudado há décadas. Ele visa criar sistemas, certo? Para execução de tarefas que emulem ou simulem inteligência, né? Você tem uma quebra bem simples, que é a inteligência artificial fraca, onde você já deixa regras bem específicas, né, muito usada em vários sistemas hoje em dia, e a
general que a gente fala, né, a geral, a generativa, enfim, que ainda não existe, ela está no campo hipotético, que é o que tem uma grande discussão hoje, a tal da AGI, né? Se o ChatGPT, os próximos modelos aí da OpenAI, chegaria nesse nível dela ser generativa a ponto de executar qualquer tipo de tarefa. Acho que não é muito o âmbito aqui da discussão hoje, mas é só para começar a discussão dizendo, olha, não é algo novo, não é uma bala de prata, é usado já faz muito tempo, né? E a gente vem, nos últimos meses, tentando adaptar e fugir um pouco do hype para aplicar junto com a consultoria aqui na Blendon em vários aspectos diferentes, né? A gente pode detalhar um pouco mais, mas acho que o grande ponto e principal ponto da inteligência artificial é esse. Ela vem para ajudar a você analisar uma quantidade massiva de dados, você pode usar ela em automação de tarefas, análise de documento, predição, né? Você tem muito modelo preditivo que a gente fala, com base no input, me entregue um output dentro de um certo algoritmo, né? Então a ideia é usar o melhor que ela pode, fazer ela brilhar, né? E complementar o nosso time de consultoria aqui dentro. Legal. Você falou sobre o aspecto assim, né, Joyce, da cadeia de valor, né? Como é que você faria uma comparação assim, né, vamos dizer, não sei se é a melhor maneira de falar dos velhos tempos, né? Como é que você olhava para a cadeia de valor antigamente e como que você pode olhar ela hoje utilizando recursos da inteligência artificial? Acho que a experiência de projetos assim mais antigos, né, de 10, 15 anos atrás. Olha, vai entregar a nossa idade aqui. Hein? Esses podcasts essas conversas são perigosas, entrega a idade. Mas alguns outros projetos que eu já fiz de avaliar, né, os riscos das cadeias de fornecedor, principalmente para essa questão ambiental e social, risco de mão de obra escrava, mão de obra infantil, desmatamento, não cumprimento de legislação ambiental. Então a gente acabava indo nos sites, assim, até de prefeituras, do governo, lia estudos de entidades internacionais para catar mesmo informação. Era o caça-informação que a gente fazia. Né? Então, por exemplo, quais áreas geográficas no mundo tem maior risco de mão de obra infantil no setor tal que eu estou avaliando. Por exemplo, no setor de roupas e calçados, que a gente sabe que é um setor crítico. No agronegócio, que há anos atrás, né, a gente tinha muito essa questão, por exemplo, de mão de obra escrava até no interior de São Paulo, na Amazônia, a gente já teve casos no Rio Grande do Sul. Então, como mapear isso, a gente fazia entrando mesmo assim, em muitos sites. Então, hoje eu vejo a inteligência artificial já trazendo muita informação consolidada. A gente tem mapas hoje, né, de diversas fontes que a gente consegue juntar isso dentro de uma análise mais profunda da inteligência artificial, né? Bati aqui no microfone. Né, tô imaginando aqui, aí o Trida que organize isso, mas acredito que já existam ferramentas, né, de você dar esses inputs para a inteligência artificial ir atrás dessas informações, né? Mesmo que seja dos próprios relatórios, a gente colocar para a inteligência avaliar esses relatórios, quais são os temas críticos, quais são as regiões, quais são outros riscos sociais e ambientais que tem na minha cadeia de fornecedores, riscos climáticos, né? Hoje a gente tem que pensar muito assim, tem algum fornecedor meu crítico que está em alguma região com alto índice de risco de eventos climáticos extremos, né? Isso vai impactar aqui no meu negócio, na minha atividade, na minha operação e no meu financeiro. Então, eu vejo muito mais assim, facilitar a identificação das informações mesmo. E você vê muito desse trabalho, né, que ele exigia muito, né, de você gastar horas e horas colhendo dados. Pô, hoje você consegue utilizar, né, tem várias fontes de dados, né, Trida, que tem APIs abertas, você consegue consultar elas, né, botar ali, ficar fazendo requisições para trazer esses dados e fazer grandes análises. Tudo bem, né, a API não é uma grande novidade, mas você coloca lá, desenha uma rotina para buscar esses dados e coloca a inteligência para criar matrizes e analisar esses dados, né? Sim. A gente fala, né, em a inteligência artificial aqui na Blendon, a gente pode quebrar em várias fases, em vários fluxos, né? A gente entende que apenas você escolher e principalmente usar inteligência artificial, por exemplo, a generativa, não vai te resolver todos os problemas. Então, a gente tem um olhar bem criterioso e bem
perto do time de consultoria e de redação, para entender, primeiro, qual é o fluxo, quais são as necessidades que a gente precisa extrair dessa inteligência, né? E colocar isso programaticamente dentro de um sistema. Então, por exemplo, pegando aqui o exemplo da Joyce em relação a cadeias de suprimento. Dado, você acabou de dizer, tem em todo lugar e hoje ele é muito mais sistematizado, é muito mais fácil de se consumir, você tem muito mais ferramentas que você consegue ali tratar e guardar e depois reutilizar esses dados. Aqui na Blendon a gente parte desse princípio de você, no caso, por exemplo, de um relatório. Vamos pegar aqui um relatório que interessa para a gente, para extrair algumas informações que você não acha em lugar algum. A gente tem alguma rotina, né, desenhada especificamente para isso, que vai usar tarefas tradicionais, né, para você fazer a extração desse dado e um tratamento básico desse dado. A partir daí a ideia, né, é usar um modelo, um algoritmo pré-treinado para isso, não necessariamente um generativo, que você pegue esses chunks de dados, esses dados que você extraiu, metadado, organize isso de tal forma que outras rotinas consigam usar e extrair os insights que a consultoria precisa. Por exemplo, né, você pode ir para o lado mais administrativo, como é que a empresa está fazendo a gestão de estoque dela, cadeia de suprimento, um lado mais de inteligência, detectar pontos ali de fornecedores que não estejam em compliance com aquilo que a empresa tem nas políticas internas. Ao invés de você detalhar todos os documentos dos fornecedores e bater com as políticas internas da companhia, que levariam semanas com o time para bater esses dados, além de ser massivo, essa rotina que culmina no modelo e te dá um output, consegue extrair outlier, consegue detectar padrão, detectar conformidade entre esses documentos de fornecedores e os relatórios e políticas da companhia. Então, essa primeira etapa ficou muito mais rápida. Partindo de dados públicos que você precisa, por exemplo, para determinar a melhor rota ou caminho que um fornecedor vai fazer até te entregar uma certa matéria-prima, até a conformidade desse fornecedor perante aquilo que ele informa em documentos que ele te fornece, visa aquelas políticas que você já tem pré-definida na tua companhia. Tipo assim, vamos dizer, a empresa hoje que utiliza a inteligência artificial em algumas rotinas dela, ela pode fazer, sei lá, uma análise de compliance da cadeia de fornecedores dela de uma maneira dinâmica, né? Automatizada. Exatamente. Um exemplo, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas essa rotina nossa de análise de documento. Você recebe o dado da companhia, um documento não estruturado ou semi-estruturado da companhia, você quebra esse documento em vários pedacinhos, ele tem texto, ele tem imagem, ele tem tabela, tem uma série de coisas, a gente seleciona qual o melhor algoritmo para aquele tipo de dado, né? Vou pegar aqui só o dado textual, né? A gente usa normalmente LLMs, né? Porque aí ela brilha muito nesse sentido, e você consegue fazer comparações entre aquilo que você recebeu do relatório com aquilo que a companhia definiu que é importante para ela na política que esse fornecedor deveria estar seguindo. Se ele está com compliance ok, se ele está aderente àquilo, né, a AI simplesmente fala, olha, está condizente. Se não está, ela fala, olha, não bateu, aprofunde a análise. Aí a gente recorre a um ser humano, né, lembrando sempre, vem fugindo do hype, o humano onde tem que estar, AI onde tem que estar, a gente tenta fazer ela ali otimizar o máximo possível das rotinas do dia a dia aqui. Sim, essa é uma interpretação, eu gosto bastante. Todo mundo que eu converso sobre inteligência artificial e tecnologia, eu gosto muito de compartilhar essa visão, assim, né? Pra gente sair dessa questão binária, né? Pô, do bem e do mal, a inteligência é boa ou é ruim, né? Pô, a inteligência ela pode ser muito boa se bem trabalhada, né? A gente pode conseguir muito mais resultado com a inteligência, trabalhar de uma forma mais otimizada e mais inteligente, né? Um pouco disso que você falou, Trida, da questão dos dados, né? E a gente percebe que hoje você tem uma oferta de dados muito maior, né? Inclusive você vê grandes institutos até disponibilizando dados e tudo mais, né? Como que a empresa pode utilizar esses dados, criar de repente um data lake e utilizar isso a seu favor, assim? Sim. Bom, aqui especificamente na Blendon, a gente tem trabalhado muito com o documento interno das companhias. Mas o conceito que você falou de data lake, ele é importante se você vai usar um dado público. Um exemplo, tá? Você pode bater na CVM, no Banco Central. Esses caras hoje eles te ofertam, né, uma forma estruturada para você pegar ali os dados que eles coletam, censo, pesquisas trimestrais, pesquisas ou séries econômicas, como no caso do Bacen.
Mas a ideia principal, e a gente entende isso como um mote que gera valor aqui para qualquer coisa que a gente vai fazer, é pegar todos os dados que a gente coleta, né, nesse caso em específico, dados das companhias de documentos, colocar num repositório, e a gente fala um data lake, nada mais é do que um repositório. A gente faz um invólucro aqui com um sistema onde a gente consegue fazer um pré-processamento, não um super-processamento no primeiro momento, e colocar vários tipos de arquivos de várias fontes diferentes, certo? Dentro de um silo centralizado que a gente fala. Fica mais fácil de fazer gestão, cuidar da segurança e usar ele futuramente para algumas tarefas, como por exemplo, fazer fine-tune de modelo. Né? O modelo ele é tão bom quanto o algoritmo correto que você selecionou, a técnica correta e o dado de qualidade para que ele tenha ali a sua finalidade bem executada em determinada tarefa. Né? Então, a gente roda, por exemplo, perto aqui de 5 modelos hoje, né, que viram assistentes nesse caso, para cumprir as tarefas que a consultoria precisa. Mas tudo parte do dado, tudo parte do data lake, de você segmentar, pré-tratar, qualificar, né, enriquecer esses dados, disponibilizar, seja diretamente para a consultoria, como a Joyce falou, tomar algum tipo de decisão, melhorar a redação, achar algum tipo de inconsistência, quanto, né, um modelo fazer algumas partes dessas tarefas de forma automática. Então, um data lake é um papel, digamos assim, uma peça, né, uma peça fundamental. Ela começa, ela tem a carinha meio feia ali, porque trabalhar com dados é sempre meio feinho, chatinho, né, todo mundo quer o generativo ali, conversar com o modelo, mas sem isso muito bem feito, eu diria para você que a qualidade do modelo que você usa, ou as instruções que você manda para um modelo comercial, como o do OpenAI, ela fica bem comprometida. Até pouco tempo atrás, Data Lake era só um jargão assim, do pessoal da área de desenvolvimento, de tecnologia, né? Você vê como a IA ela está conectando departamentos diferentes, né, que estão tendo muito mais trocas de ideias, e hoje o Data Lake não é mais vamos dizer, uma informação do domínio da galera de desenvolvimento, né? Toda empresa, vários departamentos já estão discutindo essa questão de como construir o data lake, como que eles vão lidar com os seus dados, né? Questão de privacidade, etc. Né? Mas essa é uma pauta que a gente pode aprofundar um pouco mais em outras conversas, né? É bem amplo. Eu acho que assim, voltando um pouco para ti, Joyce, uma questão que eu queria te perguntar, né? Porque a gente começou falando, né? O que IA tem a ver com sustentabilidade, né? Mas assim, você como uma grande consultora aí, você pode compartilhar um pouco com a gente assim, como que é na prática, assim, no dia a dia? Como que se pode utilizar a inteligência artificial no dia a dia de uma organização? Como que isso funciona? Conta um pouco pra gente. Conto. Acho que a gente está com uma experiência bem interessante aqui na Blendle, né? Que a gente está fazendo esses últimos meses, por conta justamente de uma nova regulação que está aí no mercado, que é a CVM 193, que obriga, né, em breve, várias empresas aí de capital aberto registradas na CVM vão ser obrigadas a reportar relatórios com base numa nova norma que chama IFRS S1 e S2. E o desafio dessa norma é justamente integrar informações, fazer a conexão da sustentabilidade com o financeiro, como que os riscos climáticos, por exemplo, podem afetar o capital financeiro da empresa, os fluxos de caixa e até a continuidade das operações. E o grande desafio que a gente tem visto é assim, que as empresas não fazem ainda essa reflexão, né? E se ela não faz essa reflexão, isso também não está refletido nos relatórios, né? Então, como o Trida comentou, a gente pega as informações da empresa. Então, o que a gente está fazendo, né? Um dos braços aí da nossa inteligência artificial. A gente pega vários relatórios da empresa, então o relatório de sustentabilidade, né, ou o relatório integrado, as demonstrações financeiras, o formulário de referência, o relatório do CDP, enfim, a gente pega aí uma série de relatórios da empresa, relatórios públicos que ela já divulga informações. E a gente coloca na nossa ferramenta que analisa todas essas informações desses relatórios com base nos requisitos dessa nova norma, né? Então, só para fazer um parênteses aqui,
Então, gente, a inteligência artificial, ela só funciona se tiver uma inteligência humana por trás. Então, eu, o Trida e vários consultores aqui da Blendo, a gente está colocando a nossa inteligência para colocar na inteligência artificial, para ela ensinar a inteligência artificial. Né? Isso, treinar a inteligência artificial para ela aprender. Então, a gente brincava que ela era a nossa assistente digital júnior. Agora ela já está virando assistente digital pleno, porque a gente está tendo feedbacks, né? Então, mas voltando. Então, a gente coloca esses relatórios todos, né, na plataforma. Exato, a gente faz. Eu não sei o nome específico, mas é por isso que eu falei, a gente se une para ter um resultado lá no final. E esses relatórios são analisados, né, pelo nosso... Como que é o nome? Blendo GPT. Blendo GPT, a versão 1.0, bem criativo. E essa ferramenta, ela analisa esses relatórios e ela fala o que já está aderente da norma e o que tem gaps ainda, o que precisa melhorar, né? Então, a gente consegue acelerar esse processo, né, de olhar 5 relatórios com quase 1.000 requisitos. Quanto tempo a gente demoraria isso de hora consultor? Né? Então, a gente faz isso muito mais, com mais agilidade. E o que acontece? A gente não faz essa entrega direto para o cliente. Aí, a gente coloca as nossas equipes dos consultores para revisar essa análise. Né? Então, ele já não parte do zero, ele parte de algo já iniciado, o que facilita muito. Né? Porque é um volume muito grande de informação. E até a entrega para o cliente fica mais rápida. Sim, acho que é importante falar que é um ciclo de melhoria contínua. Então, a gente partiu de uma primeira versão, aí a gente recebe feedback, melhora a extração dos documentos, né? Como que funciona essa inteligência, esse assistente nesse caso, né? A gente tem um framework da consultoria que eles desenvolveram, né, para entender ali as deficiências, o quão longe, entre aspas, um relatório estaria de cumprir essas novas normas, e com base nesse diagnóstico, né, nesse framework, vamos chamar assim nesse primeiro momento, a gente desenha um prompt, né, nada mais é do que como a gente vai instruir esses modelos generativos, nesse caso, a baterem esse framework com aquilo que o relatório está dizendo e outros dados que a gente cruza. Essa norma importante é você ter uma interconexão ali dos dados bem latente e determinar certos pontos de padrão, ou seja, quanto maior um padrão que você acha, mais perto daquele framework, que a gente usa uma série de cálculos ali por trás para determinar essa distância, né? Em termos semânticos, vamos chamar assim de contexto, e o quão aquilo está distante efetivamente do que a empresa precisaria, a gente chama de outliers. Detectamos que tem uma deficiência aqui. Aí o próximo passo é rodar um outro modelo. Qual é essa deficiência? Aonde ela estaria dentro do relatório? Aí a gente passa para um consultor, ele vai ver se aquilo está fidedigno, fala, olha, está condizente, está aqui o gap, vou aprofundar a análise. A gente recebe esse ciclo de novo, inicia e vai melhorando sucessivamente. A gente tem vários assistentes que rodam, né, do framework de diagnóstico que a gente fala, né, até detectar o porquê que deu errado. Né? Por que você respondeu dessa forma? Por que você detectou aquilo no relatório daquele jeito? E aí a gente vai melhorando pouco a pouco. Você de todos os caras, você é o mais resiliente de todos, né, Trida? Porque quando sai o primeiro resultado, assim, eu lembro dos primeiros testes, né? Aí os haters vão falar, nossa, olha essa análise aqui, sim, eu faço muito melhor do que isso e tal, e não sei o que. Pô, é óbvio, né, que o resultado nas primeiras versões vão ser ruins, né? E assim, só que a inteligência, né, o modelo, ele tem essa possibilidade de sempre seguir nesse ciclo evolutivo, né, e cada vez sendo aprimorado com feedbacks dos seres humanos, né? Sim, a ideia é justamente essa. Joyce. E o interessante dessa primeira rodada que a gente fez, né, foi justamente isso, assim, a gente, com base na nossa experiência da vida real, né, por exemplo, como é que você pergunta alguma coisa para alguém? Se eu perguntar tal coisa, a pessoa vai responder sim ou não. Agora, se eu fizer uma pergunta, né, mais ampla, pode ser que venha uma resposta mais ampla. Então, acho que os feedbacks não estão só no que veio de resposta, né, mas nos outputs, mas também de como você faz a entrada, né? Então, por isso que eu falo que todos esses mecanismos de inteligência, tem muita gente por trás ali pensando como
deixar a inteligência artificial inteligente para que lá na frente a gente use melhor ainda a nossa inteligência para aprofundar essas análises. Sim. Vamos dizer assim, o pulo do gato, né? A magia do resultado da inteligência. É claro que tem muitas variáveis aí, mas uma delas, no meu uso pessoal, assim, que eu percebi nos últimos meses, é o quê, cara? Você consegue encontrar quase todas as respostas. A questão está em como você pergunta, né? Então a engenharia de prompt é um negócio fundamental nesse processo todo. É um dos passos bem importante, né? Você tem que, não falei, o data lake, que ele é importante num certo contexto, a engenharia de prompt em outro, antes até da engenharia de prompt, a seleção das perguntas, a seleção do modelo, por exemplo, nesse caso específico do diagnóstico, né? Quando a gente está batendo o framework com documentos da companhia. É muito mais produtivo, e a gente teve melhores resultados, usar um modelo de linguagem natural, né? Um LLM que a gente fala. Tá? E aqui eu estou citando os abertos, a OpenAI, Anthropic, Gemini, entre outros. A gente tem uma versão interna bem resumida, que é o Blendon GPT, né? Essa versão 1.0, que ela é incipiente. Mas a ideia de você instruir o modelo com engenharia de prompt e depois controlar os outputs, por até ele ser um modelo generativo, é tentar mitigar as questões de alucinação. Por ser um modelo generativo, ele vai prever o que a gente fala, o próximo token, né, com um certo grau de confiabilidade. Então a gente tem, de um lado com o documento, aumentar o contexto, do lado do consultor, definir muito bem qual é o framework e usar a engenharia de prompt para que esse framework consiga, com base nesse modelo e o contexto que você deu de documento, responder as perguntas. Então, uma engenharia de prompt mal feita ou uma pergunta muito aberta, provavelmente você vai ter uma alucinação. A gente quer mitigar isso, a qualidade do output que a gente fala, né? Então, é o que a Joyce falou. Pode falar. E esse termo alucinação, né? A primeira vez que eu escutei, eu falei, gente, o que é isso? E quando você começa, né, as primeiras versões, assim, até a gente brincou, acho que quem tá alucinado sou eu ou é a inteligência artificial, mas faz parte do aprendizado, né? A gente entender as palavras que tem aí acho que está sendo bem interessante. Aí só trazendo um contexto pessoal mesmo de como eu enxergava a inteligência artificial e como hoje eu enxergo como uma grande facilitadora de processos, e ela não alucina tanto assim. Ela deixa a gente alucinar menos. Você vai também criando mecanismos, né, para depois que ela entrega um resultado, você realmente fazer aquela você faz avaliação, uma avaliação, né? Tenta mitigar. Você pode fazer com um pouco de código do sistema, você pode fazer com engenharia de prompt, retreinar o modelo, né? Como eu falei, trabalhar com a questão do contexto, né? Você aumenta o contexto para que essas LLMs respondam por meio desses documentos da companhia. Então tem todas essas questões. Mas assim, o importante inteligência artificial, de novo, não é algo novo, então você tem que tirar ali, entender um jargão ou outro, entender que ela não é tua inimiga, e fazendo de pouquinho em pouquinho, melhorando. Tá? É o cara na década lá 90, 80, começou a usar o Excel, putz, será que isso aqui vai me... né? Só na planilha de cálculo. Não, imagina, só otimizou, você não vive isso. sem Excel. Às vezes a gente tá, de repente, estamos num grande momento de transição, né? Imagina pro cara lá que desenhava na prancheta e um belo dia chegou o AutoCAD. Né? Ou pro cara que tava lá nas planilhas ali no papel, aí ele conheceu o Lotus 123, né? E depois o Excel. E assim, todos esses momentos de transição foram impactantes, né? E a gente está, de uma certa forma, vivendo esse contexto hoje, né? Ô Jorge, você falou que do tempo, né, investido na análise desses documentos, né? Me dá um exemplo de um documento, por quantas horas você acha como consultora você investiria para analisar ele sem o uso da inteligência? Nossa, pegando esses últimos projetos que a gente está fazendo de FRS S1 e S2, acho que eu precisaria de uns 3 assistentes, talvez alocados assim por uma semana quase, para analisar todos esses documentos, com base em todos os requisitos da FRS S1 e S2, né? Pensando assim, que foram 5 ou 6 documentos, quase 1000 requisitos e requisitos que eles são muito, aí já falando um pouco da norma, né? Eles são muito vai e vem, mas se você tá olhando, você vai ficar indo no vai e vem do relatório. Então, a gente conseguiu, em poucos minutos, ter uma análise prévia, o que já acelerou muito mais. A gente usou 2 consultores no time, um mais júnior e um mais sênior,
e a revisão, né, Ou seja, todo esse esforço, né, a gente consegue fazer uma análise inicial mais rápida, mas não é que esse esforço seja dispensado, né? O time consegue se concentrar nas questões mais complexas, né? Que sejam mais materiais, digamos assim. Exato. Consegue fazer uma análise mais aprofundada até, porque você evita até um cansaço da pessoa ficar o tempo todo procurando informação, e a gente ainda não tem os tags nos relatórios dos itens da IFRS, porque nenhum relatório foi feito ainda com base nessa norma, né? Diferente, por exemplo, da GRI, que você tem lá no relatório, ao longo do relatório, os tags dos indicadores, tem no final lá o sumário também, então fica até mais fácil de você achar. Então, são informações soltas no relatório, né? Então, você evita até esse cansaço do time de ficar catando milho no relatório, né? Então, desse ponto de vista, assim, tanto de menos horas de consultoria. Claro, tem menos horas de consultoria, mas tem horas por trás investidas aqui em todo esse processo que a gente está fazendo, que é o nosso capital intelectual, né, que está por trás disso tudo. E vocês sentem assim, alguma diferença quando se trata de uma análise quantitativa ou qualitativa? Vocês sentem um comportamento diferente da IA nesses dois contextos? Ou não isso é indiferente? Olha, no caso específico dessa análise que a gente está rodando nos relatórios, eles são complementares, né? A gente usa o quantitativo para alimentar aquilo que a gente espera de output do qualitativo, que normalmente é feito, como eu disse, por uma LLM, né? Agora, em casos mais específicos, por exemplo, vamos montar um score para entender o quão bom foi aquela resposta ou não. A gente basicamente usa um modelo mais clássico, vamos chamar assim, de machine learning mesmo, estamos falando de LLM nesse caso, para gerar esse score inicialmente. E depois uma LLM com engenharia de prompt e com feedback humano, a gente entende se aquilo é bom ou se é ruim. Tá? Então, ele pode ser usado à parte, como no caso gerar um score, ele pode ser usado em conjunto, quando você consegue obter esse score e usa uma LLM para aumentar o contexto dela com base nesse score, e você pode simplesmente descartar completamente e só usar o qualitativo. Então depende do caso, a gente ainda está evoluindo nessas iniciativas, mas é provável que a gente acabe usando os três. Tá? Simplesmente algo quant, para alguns aspectos, um quant que alimenta um quali, em outras simplesmente qualitativo, sem nenhum tipo de análise quantitativa ali no meio do caminho. Não, muito bacana. Ver vocês, assim, todo o time envolvido nesse projeto, né, que no final das contas é o primeiro projeto, o primeiro modelo ESG do Brasil, né? De certa forma dá para cravar isso, né? Sim, ele é bem específico, né, mas ele atende questões de sustentabilidade, um nicho bem específico nosso aqui dentro. Sim. Bom, avançando um pouco aqui na nossa pauta, né, uma das coisas que eu queria também ver com vocês é o seguinte, né, como é que vocês enxergam assim a inteligência artificial dentro do processo de tomada de decisão das organizações, né? Assim, isso vai além dos documentos de compliance e enfim, do IFRS, etc. Né? Como é que vocês estão vendo hoje esse processo de mudança? O que a IA está mudando no processo de tomada de decisão dentro das organizações hoje? Acho que dá para quebrar em algumas frentes, né? Voltando um pouco. Até antes de você falar de inteligência artificial usada para tomada de decisão, você tem que entender que momento que essa empresa está em termos de maturidade. Se ela não consegue coletar o próprio dado ou qualificar o próprio dado, provavelmente o output de um modelo generativo ou não vai ser muito ruim, né? Então acho que esse é um ponto. Mas partindo do preceito que você tem uma empresa já num nível de maturidade bom, ela já coleta o dado, ela já sabe organizar, centraliza normalmente num data lake, você consegue usar a inteligência artificial para, primeiro, analisar, fazer o crunch de uma quantidade massiva desses dados. No segundo momento é tentar extrair padrão, né, para obtenção de sites, os outliers, está fora, está dentro, uma série de coisas que você até consegue fazer de forma tradicional, né, rodando ali modelo estatístico na mão, aquela coisa toda, uma AI consegue automatizar esse tipo de coisa.
Num terceiro momento, é a questão de você montar modelos preditivos, a gente fala. Você vai tentar fazer um forecast, prever alguma coisa. E aqui a gente ainda está falando de modelo clássico de machine learning, né? Empresas mais avançadas, elas tendem, como eu disse, o que a gente está tentando fazer aqui, complementar esse tradicional, né, com as AI generativas. Olha, além de tudo, vamos tentar fazer aí o crunch de dados não estruturados, fazer aí o merge de tudo aquilo que a gente roda tradicional com aquilo que ela vai brilhar com essa quantidade massiva de dados, no nosso caso mais textual, né? Então acho que são fases. E você tem um outro lado, né, como eu falei, dá para quebrar em várias frentes, o lado do cara que usa. Então você tem que trabalhar muito, é o que a Joyce falou. Olha, no primeiro momento você tem que deixar o cara calmo, porque tipo, não está vindo aqui para te substituir, vai te ajudar, vamos ver ali onde você se encaixa dentro do processo, porque senão você vai ter o pessoal sabotando. Então, todo mundo aqui que já trabalhou numa empresa que tentou implementar um BI. Vai do cara que sabota, ao cara que não quer colocar algo novo, ao cara que não tem paciência para alimentar o sistema. Não vai funcionar. Então acho que é maturidade, as técnicas que você vai selecionar ali o teu problema específico, né? E o lado do cara que usa. Na minha visão, você tem essas frentes ali para trabalhar. Esse ponto que você comentou, né, de em que momento a empresa está, ele é fundamental, né? Ontem, por exemplo, eu estava num evento, né, à noite, e aí conversando com os colegas e tal, de relações com investidores e tudo mais, aí uma amiga minha falou assim, pô, na minha empresa simplesmente foi proibido o ChatGPT. Eu falei, mas como assim foi proibido o ChatGPT? Pô, eles acabaram de proibir porque eles descobriram que as pessoas estavam utilizando o ChatGPT para algumas tarefas. É claro que no caso aqui de Blender, nós estamos falando de tarefas complexas, mas o ChatGPT e outras inteligências são utilizadas para rotinas muito básicas também, desde revisão de um texto, sumarização, etc. E o pessoal está incorporando isso no dia a dia, né? Pô, você está ali, né? Às vezes escreve um e-mail super rápido, passa ali na inteligência, faz um ajuste aqui e acolá e manda a brasa. Só que muitas vezes a pessoa, quando ela coloca ali no GPT, ela está expondo aqueles dados, né? Então, essa questão, quando a empresa descobriu que ela estava tendo uma exposição e um risco muito grande com isso, ao invés dela tentar criar novos processos e se adaptar, ela simplesmente falou, não, está proibido. Proibiu o uso, e eu estou falando de grandes companhias, tá? Não estou falando aqui de uma microempresa e tal. Mas, enfim, cada empresa está num momento diferente. E acho que pegando esse gancho da maturidade, né? Acho que você trouxe um exemplo assim, que a maturidade da empresa foi assim, não pode, chega, não sei se eles vão procurar uma solução ou não. Mas me vem muito também do output que a gente dá para os nossos clientes, por exemplo. E para o mercado em geral, que a gente tem falado, né? Gente, vou falar de novo da IFRS S1 S2, porque é o que realmente está bombando. Cuidado aí, vai ser cancelado, hein? Gente, não me cancelem. Mas a questão da maturidade, né? Um dos outputs que a gente está recebendo muito dessas análises todas é que assim, as empresas precisam aprender que tem que falar de riscos, tem que falar de desafios, tem que falar de futuro, tem que falar de cenários. E isso a gente sabe que, né, nos relatórios de sustentabilidade, a gente vê muita informação, tá tudo lindo, maravilhoso, e aí vai lá, por exemplo, numa demonstração financeira, provisões trabalhistas super altas, né, e no outro relatório de sustentabilidade, a melhor empresa para os funcionários. Então, essa maturidade também, né, que vai vir como um resultado dessa análise, esse tipo de informação, empresa. O seu relatório X fala tudo de bonito e lindo. O outro tá... aqui os números estão contando outra versão da história. Né? Então, acho que a maturidade também para usar essa tomada de decisão de como vão ser os nossos relatórios daqui para frente. Porque um dos objetivos dessa norma é acabar com esse washing todo, né? Greenwashing, social washing, pink washing, ESG washing. E vão ser auditados, né? Então, passar por asseguração. Então, acho que essa maturidade passa também por, assim, como vamos divulgar as nossas informações, o que vamos falar e o que não estamos fazendo ainda, que a gente precisa falar para melhorar nossa comunicação, né? E entender que sustentabilidade
faz parte do negócio, né? Assim como a tecnologia, assim como você falou do Excel lá atrás, né? As áreas de qualidade, gente, hoje não existe, né? Como que a gente não pode pensar em qualidade, em produtos, né? Então, essa evolução mesmo que a gente vê aí da maturidade. E só fazendo um parênteses, voltando um pouquinho, você tinha perguntado do quant, do quali. Esse é um exemplo claro. Tá, o número que está no relatório anual está batendo com o número da DFP? Ah, tá, legal. Não tá? Por que não tá? Aí entra o quali, que tem nota de balanço, tem as explicações que o pessoal dá no relatório anual, tá condizente, tá batendo com o framework da Blendon, né? E indo um pouquinho além, né, voltando, fechando as aspas, questão da segurança, né? Sim, você pode ter medo de usar tudo, mas tem que lembrar que boa parte do que você trabalha, por mais que você tente controlar, algo sempre vai para uma nuvem pública. Então é saber que vai, quando vai, tentar mitigar e colocar um manual ou treinamento de como o teu colaborador deveria usar aquilo. Por exemplo, no caso da Blendon especificamente. O porquê que a gente saiu com a ideia, né, por mais que desse mais trabalho no começo, do modelo próprio. Né, e sempre deixando claro, não é um competidor do ChatGPT, ele é um modelo muito menor, né, até por questões de otimização, custo, não é uma tecnologia barata, mas ele é muito especializado naquilo que a gente precisa. Mas também tem a questão da segurança que a gente pensou. Tá, a gente vai receber informações confidenciais de clientes para fazer um diagnóstico mais robusto. Então a ideia é que a gente controle onde está rodando, certo? Né? Além da qualidade, como eu disse, ser um modelo especializado só para aquilo, a questão da segurança também foi um fator fundamental para a gente já acelerar esse aspecto. E rodar um modelo próprio, privado, dentro de certos... ambiente que você tem total controle da informação. Exatamente. Isso é demais, cara. Muito legal. Muito bacana. Bom, acho que a gente vai caminhando aqui pro final da nossa conversa de hoje. Acho que, tem muitos temas ainda derivados, né, desse papo de hoje. Eu gosto sempre de fechar com uma pergunta de fogo, assim, né? Aquela que todo mundo fica meio assim, né? Vamos lá, Joyce. Você acha que a inteligência artificial nos faz mais ou menos sustentáveis? Ui! Eu acho que faz mais. Porque a gente consegue, pensando assim, no S, né? Do ESG também, da nossa saúde mental, né? E não só da saúde de, cuidar, estou doente, mas de como a gente usar melhor a nossa inteligência, o nosso conhecimento, né? Como eu falei, a gente investe muito melhor o nosso tempo em informações já mais consolidadas, né? Já mais prontas do que ficar até para nossa vista, né? Ficar lá no computador, porque hoje em dia a gente não tem relatório impresso, né? Para ficar grifando. Vejo muito nessa linha, assim, também, sabe? Do consultor se sentir assim, porque qual que é o nosso principal capital aqui, né? É o capital intelectual, é a nossa inteligência. Uhum. Né? Então, quanto melhor a gente usar a nossa inteligência, ver que a gente está gerando resultados melhores, eu acho que isso é bom. Pelo menos eu me sinto assim, eu prefiro muito mais fazer uma atividade usando a minha cabeça para pensar do que fazer uma atividade muito operacional. Não que não seja importante, ela é também, muito, mas eu acho que pode nessa linha. Legal, bacana. Bom, foi uma perspectiva interessante, né? Do lado da pessoa, né? Sim, tô pensando muito bom. Nesse aspecto. É claro que, assim, né, nós não estamos presumindo aqui que a inteligência não tem nenhum impacto, entendeu? Tem muita coisa que poderia ser analisada, né? Mas, assim, tô falando de uma maneira mais ampla, né? Qual que é a tua visão, Trida? Você acha que a inteligência nos faz mais ou menos? Eu acho que hoje o debate é bem aberto, né? Você tem emoções para vários lados ali. Uhum. Né? Se a gente entender que é uma tecnologia, né, que não é nova, mas que nos últimos tempos, até pelo aumento da complexidade desses modelos e o uso mais frequente em larga escala desses modelos, né, esses modelos estão mais complexos, maiores e, obviamente, eles consomem mais energia. Uhum. Para treinar pela quantidade massiva de dados, né, até para você fazer a inferência, servir esse modelo para alguém usar. Então, diretamente, você poderia falar, cara, você vai consumir mais energia, isso é um problema. Né? Mas como a Joyce falou, se você começar a abrir um pouco mais, né, tirar um pouco da polarização, ele vai
ajudar em muitas outras áreas, que talvez ambientalmente sustentável, de uma forma não tão direta, mas que deixa ali algo, vamos chamar assim, vamos falar de zero net, né? Mas que mitigue, pelo menos nessas primeiras gerações de LLM, esse consumo exacerbado aí que eles têm de energia elétrica, tanto para treinamento quanto para inferência. Então, não sei te dizer, tá? O quanto ele vai impactar, eu sei que hoje ele impacta, mas eu acho que às vezes abrir um pouco mais a discussão e a mente, como exemplo da Joyce, pode ajudar a entender que, né, diretamente talvez tenha um problema, mas com outros pontos você talvez mitigue e deixe ali zerado essa questão no primeiro momento. Vai lá, Joy. Eu acho que é isso, porque, gente, a vida real é assim. Nada vai ser perfeito, nada vai ser ou só positivo ou só negativo, né? Então, acho que tudo vai ter vantagens e desvantagens, e a gente sempre vai ter as polaridades, os haters e os lovers. Sim. Né? Então, por isso que eu gosto de ter várias visões e perspectivas, e eu gosto sempre de ter a perspectiva mais positiva das coisas. Por mais que estejam ruins, a gente sempre pode buscar um lado bom das coisas. Né? E você vai evoluindo a tecnologia aos poucos. Então, gerações futuras desses modelos, provavelmente eles vão ser mais otimizados, né? O consumo de energia por token que a gente fala vai ser melhorado, igual o motor do carro lá atrás e hoje, né? E a própria empresa que treina ou que serve esses modelos, elas vão ter demandas de normas técnicas sustentáveis para ter uma nuvem mais limpa, né? Consumir energia de fontes renováveis, aquela coisa toda. Elas têm capital para fazer isso, e acho que é só uma questão de ajuste de tempo. E tem muita gente já trabalhando nisso, né? Assim, tem novas profissões, novas atividades que a gente nem imaginava que teriam hoje, que Sim. existem. Bom, bacana, gente. Bom, preciso agradecer a Trida e a Joyce pelo tempo aqui com a gente. Eu sei que a rotina de vocês aí, entre relatórios, estudos, pesquisas, testes de modelo, tem sido, assim, um rush, né, nos últimos tempos. Mas parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Criar o primeiro modelo ESG do Brasil, com certeza não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente vê um time multidisciplinar, muito capacitado, que dá esse blend, né? Pô, desde tradutores, jornalistas, editores, consultores, desenvolvedores, enfim. Esse blend, né, é a parte mais rica do processo. Tem um capital intelectual aí muito rico e que está fazendo esse projeto acontecer no Brasil. Isso é sensacional. É isso. Bom, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do segundo episódio do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Agradeço aí para você que acompanhou a gente hoje. E aproveita aí, dá um like aí pra gente no canal Blendon Brasil. Compartilha aqui esse vídeo, outras pessoas podem se interessar por esse tema. E acho que é muito bacana a gente espalhar esse tipo de informação. E vamos conectar outras pessoas e outras ideias aí, tá bom? Muito obrigado.